Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Treine Sem Dor. Meu nome é Júlia Marcon, sou personal trainer e proprietária do estúdio Treine Sem Dor, que é de onde a gente está gravando esse episódio. Hoje eu tenho muita alegria em receber a psicóloga, a doutora Daniela Fiorese, aqui para um bate-papo incrível. A gente vai falar sobre saúde emocional, saúde mental. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, Dani, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É uma alegria te receber aqui. Obrigada, Júlia. É uma honra. Eu que agradeço. E acho que a gente já pode entrar no começo, assim, que eu queria primeiro entender, e eu acho sempre muito legal para o pessoal entender como a psicologia entrou na sua vida, como você escolheu a psicologia como profissão, porque eu acredito muito, quando a pessoa exerce uma profissão com muito propósito, isso tem muito a ver, às vezes, por um chamado, assim, né? E eu vejo, assim, que você ama o que você faz, então me conta um pouquinho mais, e conta um pouquinho mais pro pessoal aí, como foi esse processo na sua vida. Então, na verdade, eu falo que a psicologia me encontrou, né? E foi na época do cursinho, do pré-vestibular. Eu estava em dúvida sobre o que fazer, estava em dúvida sobre o caminho que eu estava seguindo. Você tinha uma escolha já em mente, assim, de início, assim? Eu tinha um curso, eu já estava num caminho de estudos para arquitetura. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a entrar em dúvidas, começou a vir aquela crise para colocar tudo questionando tudo, se era esse caminho mesmo ou não, e até que eu decidi fazer terapia. Então, eu fui para o meu processo terapêutico nessa época de pré-vestibular, eu tinha 16, 17 anos. E ali, muita coisa fez sentido para mim, muita coisa foi se encaixando, mudou muito a minha vida, foi a minha primeira experiência com a psicoterapia, né? E ali começou a fazer sentido algumas coisas e eu falei, sabe de uma coisa? Eu acho que é isso. E daí você fez faculdade de onde? Aí eu mudei o curso. Mudou o curso, se formou aqui na região mesmo, acabou saindo daqui? Na PUC, eu sou formada na PUC em Toledo. E foi até, como eu já estava fazendo cursinho, eu comecei o curso, eu era uns 2 anos mais velha que a média, né? Da minha turma. E isso foi muito bom também. Porque aí eu fiz a minha graduação com mais maturidade. E para um curso de psicologia, a gente ter um pouquinho de maturidade, um pouco a mais, é bom, sabe? Para qualquer um. Você sabe, Dani, que eu entrei 2 anos depois na faculdade também. Fiz direito 1 ano, não sei se vocês sabiam, mas eu fiz direito 1 ano. Eu não sabia disso. Você viu? Eu fiz direito e daí meu pai é advogado e a gente acaba seguindo um pouquinho, sim, às vezes, o que a gente tem de exemplo em casa. Mas eu sempre gostei do esporte, atividade física. Daí, depois de 1 ano, eu falei, acho que não é isso que eu quero pra minha vida. Daí, dei 1 ano, assim, intervalo entre terminar esse primeiro ano de direito e começar a educação física. Eu dei 1 ano, fiz 1 ano sabático aí, e daí depois fui pra educação física. E eu lembro, assim, que entrar mais madura na faculdade me trouxe uma visão diferente, assim, dos meus colegas. Então, realmente, acho que você consegue aproveitar mais, você consegue saber o que você quer de um jeito É difícil de saber o que a gente quer, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas nunca é tão simples, mas parece que tem um pouco mais de clareza do caminho, né? Sim, com certeza, porque não é fácil, é um desafio muito grande na idade que a gente tem que escolher uma profissão, ter certeza de alguma coisa. Por isso que muita gente muda, por isso que muita gente tem dificuldade de escolher ou muda no meio do caminho, porque a gente vai mudando muito também, né? Nós não somos a mesma pessoa a vida toda, a gente vai mudando. Que bom, né? Exato. Então tem que fazer sentido. E tem pessoas que conseguem nessa idade, tem pessoas que não conseguem, que vão ter clareza mais pra frente, às vezes com 30 anos, 40, ou resolve trocar de profissão. Então tudo isso é um processo único, cada um tem um tempo, né? Então é um desafio muito grande escolher, muito jovem, ainda em amadurecimento de muita coisa, uma profissão que você vai seguir a vida inteira, porque tem que fazer sentido. Tem que ter um sentido, um propósito, a pessoa precisa encontrar isso no que ela faz, porque é o que ela vai dedicar mais tempo da vida dela, né? E aí foi isso, eu encontrei algo que fazia sentido para mim, de uma forma que eu poderia ajudar as pessoas, poder agregar de alguma forma para as pessoas, para a humanidade, de uma maneira construtiva, sabe? Eu teria desistido da arquitetura. Ai, que legal. Mas é legal também porque talvez acho que o teu processo terapêutico também fez você entrar nessa reflexão, que acontece muitas vezes, a gente vai falar um pouco, né, dessa ideia do processo terapêutico, mas eu vejo que a gente entra num automático. Às vezes alguém falou pra gente fazer uma profissão, daí tudo bem, você entrou, mas você talvez nunca parou pra pensar, será que é isso mesmo
que eu gosto, que eu quero, e às vezes a pessoa vai vivendo uma vida que não é dela por muitos e muitos anos, e às vezes isso vai, de repente, dando uma depressão, uma ansiedade, que você não sabe de onde vem. No final das contas, vem dessa... Eu brinco assim, a alma fala assim, vai pra cá, e o teu corpo tá indo pra outra direção, né? E isso começa a criar um vazio existencial na gente mesmo, né? E eu acho que quanto mais conectado você consegue estar com esse sentir, né? Eu acho que isso realmente vai fazendo com que você faça escolha de caminhos que tragam mais sentido para a sua vida. Não sei se faz sentido tudo isso, mas é o que eu vejo assim muitas vezes com amigos, amigas, né? Que entram nesse lugar de falar assim, mas será que eu gosto disso que eu tô fazendo mesmo, né? E às vezes passou anos e anos e anos sem fazer essa reflexão, né? Sim, é todo um processo. Se a gente for parar para pensar, é todo um processo que precisa ter para a pessoa chegar nesse ponto aí, de falar, será que é isso que eu quero mesmo para minha vida? Porque depois que a pessoa já tem um caminho construído, e se ela não tem um olhar de mais questionador para algumas coisas, tem gente que passa a vida toda sem perceber que a frustração dela está ligada a isso. Então, é todo um processo que precisa ter para a pessoa ter a sensibilidade ou a percepção suficiente de conseguir enxergar onde é a frustração que ela tem. Entendi. Né? Por isso que o autoconhecimento é muito importante, esse processo de você entrar em conexão com o seu íntimo é muito importante para você conseguir ter a percepção e a sensibilidade de perceber aonde é que está o ponto da tua frustração ou da falta de sentido da tua vida ou da tua doença, porque quando você vai seguindo num caminho e vai acumulando frustração, sofrimento e algumas coisas que a vida traz, você adoece se você não tem essa sensibilidade e você não sabe de onde vem. Você, às vezes, do nada perde sentido da vida. É tudo, tem pessoas que falam isso, né? Tudo perde, a vida não tem mais cor, não tem mais graça. Fica tudo preto e branco, né? E muitas vezes as pessoas falam que elas não sabem de onde vem isso. Né? Sempre tem um lugar de onde vem. Só que quando isso explode, digamos assim, quando isso de certa forma, vem à tona, parece que é aleatório. Parece que a pessoa não sabe de onde vem, mas é do tamanho do acúmulo. Entendi. Por isso que é importante sempre ter um processo de autoconhecimento, de autopercepção, de conexão um pouco mais profunda do que você estar só preocupado com os problemas e as coisas do mundo externo, sabe? E eu acho que isso, você já falou, na realidade, assim, não de maneira pontual, mas assim, você já falou, né, que é o processo terapêutico, era a primeira pergunta que eu ia falar, mas de maneira mais sintética, assim, como que você poderia definir pra gente, o que é esse processo terapêutico, então, quando eu vou me expor a um processo terapêutico, o que é isso? Tá. A gente pode considerar que muitas coisas são terapêuticas, tá? Mas o processo terapêutico com um psicólogo, né, com acompanhamento de um profissional especializado, ele abrange o autoconhecimento em que sentido? Que você vai buscar um profissional dessa área para você ter uma troca e uma visão especializada e um auxílio para você se conhecer, para você entrar em conexão com a tua própria essência, com algo mais profundo de você mesmo, que a gente não aprende nem na escola, nem na nossa criação, o que seria muito bom se a gente aprendesse. Quem sabe não precisaria tantos psicólogos se a gente tivesse alguma coisa na nossa criação disso. Só que a gente não tem. Então a gente não desenvolve habilidade emocional, a gente não desenvolve essa capacidade de voltar um pouco do olhar para dentro e não só para fora. Então, um auxílio profissional para isso é muito importante. E o processo terapêutico é isso. É você ter o acompanhamento de um profissional que pega na tua mão e fala, olha, vamos lá, vamos olhar, vamos expandir, vamos olhar por outros ângulos algumas coisas e te encaminha nessa caminhada de você voltar-se para si mesmo. Que sabe, lindo, você vestir-se de si mesmo, se conhecer, porque é toda uma realidade que muitas pessoas passam uma vida inteira sem experimentar. E é muito diferente e agrega muito no mundo externo.
essa experiência interior que você vai tendo num processo terapêutico quando você se implica em um. Que é o que a gente mais pode influenciar, que é dentro da gente mesmo, né? A gente às vezes tenta sempre mudar o nosso entorno, mudar as pessoas, mudar as coisas, mas assim, a partir do momento que a gente se muda, a gente se veste de si mesmo, a gente consegue realmente talvez influenciar o nosso meio de uma forma mais positiva, né? Eu vou te falar uma coisa, muitas pessoas, elas se esforçam muito para mudar a vida delas, para mudar o meio que elas estão vivendo. E não precisaria tanto esforço se elas conseguissem voltar o olhar para dentro de si e mudar algumas coisas internas. O esforço seria muito menor do que algumas pessoas tendem a mobilizar quando precisam fazer uma mudança ou mexer em alguma coisa da vida externa delas. Se tivesse mais disso, elas se desgastariam menos. Mas sabe uma coisa legal, Dani? Que muitas vezes é uma demanda externa. Eu vou contar um pouquinho para vocês do meu processo da minha primeira terapia, porque eu acho que foi bem interessante, assim. Porque a demanda externa é a primeira que leva a gente a buscar terapia, né? Então eu lembro que assim, eu tinha questões, que eu optei por não ter filhos, mas eu tinha dúvida se era uma escolha minha mesmo, ou se era alguma coisa, por exemplo, que vinha algum trauma de família, alguma coisa assim. Daí eu falei, bom, vou olhar pra isso. E assim, foi uma fase que o meu casamento também não estava tão bom, e daí eu lembro que eu busquei, né, uma psicóloga, e nisso a gente começou, e foi uma sessão, foi 2, foi 3, e a gente vai lá e reclama do marido, reclama de não sei o quê, daí teve uma sessão que eu lembro até hoje, que a gente estava no processo, e eu estava falando muito sobre mim, daí eu falei assim, parabéns, Júlia, acho que é a primeira vez que você falou sobre você mesmo, em vez de falar sobre os outros, assim. E eu falei, porque no final das contas não é sobre os outros, é sobre você, a perspectiva que você tem, a visão que você tem sobre os outros, né? E as coisas que a gente consegue mudar é você mesmo, você não vai conseguir mudar o outro, né? Porque o outro também é um universo à parte. E daí eu lembro que foi muito legal, e nesses processos, nesse processo terapêutico, eu lembro que o psicólogo, ele exerce uma função incrível de ser de fazer perguntas que ninguém te faria, assim, porque que nenhum amigo faz, porque assim, claro que vocês têm toda uma formação, técnicas e tudo mais para fazer isso, então são perguntas muito, que eu lembro que eu sempre tive uma dificuldade de acessar esse lugar da sensibilidade, do meu sentir, né? Eu lembro que a primeira vez ela falou, o que você tá sentindo? Eu falei assim, nossa, sentir, será que eu sinto alguma coisa? Eu não sabia nem que eu sentia, assim, sabe? Então era uma confusão dentro de mim, né? E foi um lugar que eu nunca fui ensinada. E eu lembro que, assim, que era muito legal porque as psicólogas que eu trabalhei, elas sempre faziam perguntas que eu falava assim, nossa, ninguém nunca me perguntou isso antes. E eu ficava, deixa eu tentar entender. E no começo era muito difícil, com o tempo foi ficando mais fácil. E ao mesmo tempo foi me trazendo mais serenidade, foi me trazendo mais clareza. Então, assim, eu até compartilho isso com vocês, porque às vezes é uma demanda externa que a gente busca na terapia, né? Mas no final das contas, acaba sendo sempre esse processo de se conhecer, né? De entender o porquê aquele gatilho desperta em você aquela ansiedade, né? O porquê aquela pessoa, por que você se sentiu de uma certa forma de acordo com o que uma pessoa disse pra você. Então é muito legal, né, Dani? Então, e daí vamos pegar esse exemplo que você está falando, o seu exemplo. Provavelmente lá no começo dessa tua experiência da terapia que você está contando, você tinha uma desconexão maior. E conforme você foi construindo, desenvolvendo essa conexão com as suas emoções, com o sentir, com a tua realidade interior, foi ficando mais fácil. Nossa, muda demais, Dani. Meu Deus, eu sou um exemplo vivo, assim, o quanto eu era desconectada total. Hoje ainda estou nos meus processos, né? Porque realmente, como são muitos anos vivendo longe disso, e é um lugar que, né, até a gente conversou outro dia, é um lugar que o sentir é um lugar que mexe com a gente, né? Traz vulnerabilidade. Vulnerabilidade, isso, acho que é essa palavra que eu queria. É isso, e eu sou uma pessoa que tem dificuldade em lidar com as minhas vulnerabilidades, né? Então, assim, eu vejo que para mim tem sido um processo incrível. E ao mesmo tempo, eu vejo assim que a gente só se conecta através do nosso lado vulnerável, né? Com as pessoas, Isso. Então, assim, eu falo assim, gente, façam terapia. Todo mundo tinha que passar por um processo de terapia com um profissional, assim, pelo menos uma vez na vida, porque é transformador. Muitas vezes por trás de uma dificuldade de
de ter conexão com as outras pessoas, dificuldade de relacionamentos interpessoais, amorosos, tem essa dificuldade na raiz, a dificuldade de você se colocar num lugar de vulnerabilidade. Então, muita coisa tem a ver com isso, das dificuldades relacionais que as pessoas têm. Porque, né, eu quero ter o ônus, né, o bônus, mas não quero me colocar, né, no processo do que tem que passar, né, do negócio, do ônus. Então, é isso. E essa sensibilidade, essa vulnerabilidade que tem que aprender também. Porque nós somos vulneráveis. A gente só se ilude achando que não, ou tentando não ser. Todos nós somos. Então, se a gente consegue aceitar mais essa realidade e estar mais consciente, a gente consegue manejar melhor com isso, entende? Senão a gente fica só refém das circunstâncias e se desgastando e criando problema, tentando controlar situações, controlar emoções, entende? Coisa que a gente não tem, às vezes não tem muito controle, né? Porque elas... E no final acaba sempre na mesma direção, porque todos nós estamos vulneráveis aqui à disposição das circunstâncias. Ninguém sabe quando vai morrer, ninguém sabe do dia de amanhã, entende? A gente fica só na ilusão de querer controlar isso. Dani, o que eu acho muito legal também, que enquanto você falava me veio, é que o legal também da terapia com um profissional é que é um lugar seguro para você se expor às suas vulnerabilidades, né? Uhum. Porque geralmente eu vejo assim, nem sempre a gente se sente acolhido quando a gente se torna vulnerável, principalmente eu acho que no ambiente masculino, né? Onde a vulnerabilidade muitas vezes é vista como uma fraqueza das pessoas. Por que tem mais psicóloga mulher aí, né? Que escolhe e fala, eu prefiro mulher, né? Tem a ver com isso. Então eu vejo que talvez dentro de um ambiente com um profissional que não vai contar para ninguém aquilo que você está falando, que vai te acolher, que vai te fazer refletir, eu acho que é um ambiente onde a gente pode acessar esse lugar, né? Sim, sim. O processo terapêutico precisa ser um ambiente seguro, né? Um acompanhamento psicológico, ele precisa, na base, oferecer essa segurança e essa confiança, né? Se a pessoa não encontra isso no profissional que ela procura, provavelmente não vai fluir ou não vai desenvolver da maneira que deveria ou que poderia, porque a base. Já entrando nisso, porque essa é uma dúvida que eu tenho, assim, e talvez essa dúvida seja de alguém que, por exemplo, eu sou uma pessoa que por muitas vezes tento agradar os outros, né? Então, eu vejo assim que talvez eu teria graças a Deus eu tive sorte, assim, de encontrar profissionais que eu tive empatia, né? Que eu me sentia à vontade. Mas como é que funciona, Dani? A pessoa, ela vai no consultório, ela tem que sentir a sensação que ela tem que ter de que ela tá num ambiente seguro e tal, ela pode trocar? Como é que funciona esse processo, assim, de escolha de um profissional? Sim, fica tudo em cargo da pessoa. A pessoa é livre e ela deve experimentar. O psicólogo não vai ficar chateado se eu não ficar com ele? Aí é o psicólogo. É um problema dele daí, né? Tem que se resolver com as questões dele, né? Pessoais dele. Porque não deveria. Uhum. Né? Porque uma pessoa, quando ela decide, quando ela decide procurar uma psicoterapia, tá? Um psicólogo clínico, é porque ela já está se sentindo vulnerável. Entende? Mas não é, às vezes acontece ser de primeira. Hoje está mais fácil porque se alguém recebe indicação de um profissional, vai lá nas redes sociais e procura e fala, simpatizei com esse aqui eu não fui muito com a cara, né? Os pacientes me falam isso. Eu procurei vários, daí eu fui mais com a tua cara. Daí eu... É verdade mesmo, né? Sim. Ajuda um pouco nesse processo de escolha, né? Isso, até porque eu atendo muito online. Então, eu tenho pessoas de todos os estados, de vários estados que eu atendo de fora do país, então as redes sociais ajudaram muito nisso. Daí eles fazem o julgamento lá, né? Mas acontece. E eu falo isso é bom a gente falar aqui também, porque a pessoa deve experimentar. Ela deve conversar com um, deve conversar com o outro. A primeira conversa que eu faço com a pessoa é livre. Eu falo, vamos fazer eu faço videochamada porque assim. Eu tô, né, tem muita gente de fora. E aí eu falo, vamos fazer uma videochamada antes, né, porque às vezes eles já querem saber preço, já querem saber como funciona e tudo, sessão, número de sessões, quanto tempo, frequência, tudo. Daí eu falo dessa forma, vamos fazer o seguinte,
primeiro uma videochamada para a gente se conhecer, para eu entender a tua demanda, o que você está procurando, e você me conhecer, eu te explicar um pouquinho do meu trabalho, porque eu trabalho de uma maneira um pouco diferente da convencional, e aí eu deixo livre a pessoa. Para ela entrar em contato uma segunda vez ou não. Para ela tirar as dúvidas que ela tem e tudo mais, e aí depois começa o processo terapêutico. Aí o processo terapêutico tem fases. Então, primeiro é a fase do vínculo, sabe? Então, ali nessa primeira fase, ou ela acontece ou ela não acontece. E aí acontece dessas coisas eu fiz 3 sessões no psicólogo e não gostei. Eu fui lá e entendeu? Porque acontece, às vezes são 2 seres humanos. Às vezes cria-se afinidade, às vezes não. Pode acontecer por defesas do paciente, da pessoa que está procurando, porque às vezes até a imagem remete do a profissional coisas... pode mexer em alguma coisa do paciente. Ou às vezes até mexer com alguma questão pessoal do psicólogo, e aí o psicólogo, dependendo do desenvolvimento dele, ele consegue dar conta ou não, e isso interfere no processo terapêutico. E eu acho que também, daí a gente já pode entrar, Dani, também existem várias linhas, eu não sei se a gente chama assim, né, mas existem linhas diferentes de trabalho, né, então pode ser também que a pessoa se identifique mais com uma e com outra, mas eu acho que a gente, como senso comum, a gente não sabe muito bem que existem essas diferentes formas de fazer esse encaminhamento, né, no final das contas acho que o objetivo final talvez seja o mesmo para todas, mas os caminhos, pelo que eu entendo, são diferentes, né? E eu acho que é legal você explicar, até para quem está nos assistindo, porque eu acho que isso é uma ignorância da nossa parte de entender os principais caminhos que existem e o que essas abordagens têm, de maneira geral, assim, de diferentes, né? Até porque a pessoa foi num psicólogo, numa psicóloga, e não gostou. Talvez não gostou até da maneira da condução, do método, né? Então, às vezes, ele fala, porque eu fiz terapia e não gostei. Às vezes foi aquele formato, aquela pessoa, aquele formato que não deu certo. E vale a pena, talvez, continuar em busca ou mudar a abordagem para ver se você encontra algo que te preencha mais ou que te faça, né, faça mais sentido para você, né? Então, se você puder explicar um pouquinho para nós, né, quais são os diferentes tipos de abordagem, os principais tipos de abordagem que a gente tem na psicologia, seria muito legal. Uhum. Eu vou falar os principais, porque tem tantos e hoje em dia tá vindo cada vez mais. Tem desdobramentos, assim, das principais, né? Isso, né? Mas, num primeiro momento, a pessoa, vai muito da busca da pessoa, tá? Do que as abordagens. Porque essa abordagem pode ser melhor para mim, essa não, ou qual abordagem é melhor para mim? Hoje em dia estão conhecendo cada vez mais a psicologia, então todo mundo a maioria das pessoas já está sabendo que tem abordagem. Antigamente não sabia, antes só procurava um psicólogo, né? Então hoje já se sabe mais disso. Algumas pessoas já vêm procurando por causa da abordagem que eu trabalho, por exemplo. Uhum. Né? Só que tem várias, e vai muito da busca da pessoa, o que a pessoa está buscando para alinhar com aquilo. Porque, por exemplo, eu trabalho com a psicologia analítica, que é a psicologia junguiana, né? Ela é uma abordagem mais profunda. Então, trabalha com o inconsciente, considera a existência do inconsciente pessoal e do inconsciente coletivo. Então, é uma visão bem ampla para o ser humano. E eu escolhi essa abordagem justamente por causa disso. Porque as outras, para mim, ficavam faltando alguma coisa, né? E eu falo, não, o ser humano é muito mais que isso, não tem condições, né? Mas cada abordagem tem suas positividades e os seus propósitos com as pessoas, depende do que a pessoa está buscando, né? Então a gente tem a psicanálise também, que é outra abordagem que trabalha considera a existência do inconsciente no ser humano, só que aí é o inconsciente pessoal, só, não considera esse inconsciente mais amplo e uma parte mais espiritual do ser humano, né? E aí a gente tem a terapia cognitivo-comportamental, a comportamental só, que fica focada nos comportamentos manifestados dos seres humanos. Então ela foca mais nisso, só nos comportamentos as respostas, visíveis, assim? Isso, nos comportamentos externos. Existe a cognitivo-comportamental, que aí ela considera, além do comportamento, os pensamentos, o processo cognitivo do ser humano para trabalhar emoções, e estou falando de uma maneira bem genérica, não tem importância, mas é só isso mesmo. Isso.
Aí a gente tem a terapia existencialista, que também tem várias linhas dentro, né? Que trabalha, é uma questão mais filosófica do sentido de vida do ser humano, da responsabilização do ser humano pela sua vida, enfim, tem toda essa parte mais filosófica dentro. E ela tem algumas coisas muito parecidas com a psicologia analítica junguiana também, tem umas coisas que conectam ali. Acredito que a princípio sejam essas, hoje está vindo a psicologia transpessoal, então tem muita coisa que vem que está se desenvolvendo é o universo também. Inteiro. Isso, tem algumas coisas que são meio experimentais, outras não, e assim vai indo, sabe? Dani, e já vamos entrar um pouquinho então na sua específica, na analítica, né? Como que funciona esse processo? Então você falou já do inconsciente, né, pessoal e coletivo. Eu acabei experimentando um pouco das sessões e eu vi eu fiz algumas sessões com a Dani e ela trabalha com uma forma bem interessante, assim, de acessar o inconsciente. E para mim, como eu falei para vocês, né, como eu tenho dificuldade de acessar esse lugar do sentido, imaginário e tal, eu vejo que eu tive até um pouco de dificuldade no começo, mas depois eu senti que entra num lugar muito interessante e diferente, né, porque eu já passei por 3 psicólogos e eu vi que é uma abordagem bem diferente. Se quiser falar um pouquinho sobre como funciona essa sua abordagem, acho que seria legal. Então, vou tentar falar de uma maneira bem simples, comparativa, para entender, tá? Assim, os métodos terapêuticos, o que eles tendem a fazer? Os convencionais. Eles tendem os que consideram o inconsciente, que trabalham o inconsciente da pessoa, eles tendem a querer puxar o inconsciente para que o inconsciente fale a língua do consciente. Então, muitas vezes vai para uma racionalização da questão da pessoa. Tipo, você tentar deixar de forma consciente o que a princípio seria inconsciente. Isso, seria o seguinte, seria como se você fosse para os Estados Unidos, tá? Você é brasileira, você fala português. Você vai para os Estados Unidos e encontra um americano lá e quer forçar o americano a falar português, lá no país dele. Entendeu? Não tem chance de dar muito certo, né? Entendeu? Então, o que a gente faz? Qual que é a maneira que eu trabalho? Então, é como se a gente fosse para os Estados Unidos, a gente vai para o inconsciente, tá? Porque os Estados Unidos, eu estou falando outro país, é nisso que eu estou falando, é um outro território, nesse sentido que eu estou falando, tá? Então, a gente vai lá falar o inglês, entendeu? Então, eu pego na mão da pessoa, a gente vai encaminhando, é a pessoa que faz o trabalho. Eu sou só uma pessoa que está encaminhando com as técnicas corretas, da maneira correta para nós sairmos do nosso território, da consciência, irmos para o inconsciente lá, falar a língua dele. Por quê? Porque não faz sentido. Não faz sentido. É nós que estamos querendo algo do inconsciente, entendeu? Então é a gente que tem que ir lá negociar com ele, entende? E o que acontece muitas vezes é ao contrário. E aí torna o processo terapêutico muito mais desgastante e muito mais sofrido, às vezes mais demorado, porque a gente está querendo ensinar o português para que o americano fale a nossa língua porque a gente quer. E seria muito mais fácil a gente ir lá, estar no território dele e falar a língua dele. Entendi. Entendeu? E esses processos, assim, Dani, eu sei que quando a gente fala de tempo, é uma coisa que é muito peculiar de cada um, assim, né? Mas existe, para a pessoa passar, assim, para ela já sair, às vezes, de um processo de crise, existe uma duração média, assim, que você observa na sua clínica, assim, para a pessoa sentir os efeitos da terapia na vida dela? É bem individual, não tem como prever. Difícil, né? Tem, porque às vezes uma pessoa chega em crise e numa primeira sessão a gente já consegue contornar, tá? Entendi. E já alivia, pelo menos a parte mais latente ali, entende? Só que depende muito, depende das defesas da pessoa, depende de tudo que ela carrega dentro dela, entende? Então é bem individual, cada caso é um caso, né? Tem pessoas que às vezes já entram direto e já tem efeitos tremendos, outras pessoas a gente antes tem que derrubar alguns muros, algumas barreiras, algumas coisas,
para daí engrenar, entende? É bem particular, sabe? Entendi. Mas nada é menos valioso, porque qualquer contato que você tem com essa realidade mais profunda tua, vem expansão da consciência, vem consciência para você, entende? Porque é uma experiência interior que você está tendo. Então, qualquer contato, nem que seja só o de entrar assim com a pontinha do pé ali, já causa efeito. Transformação, entende? Porque a questão é essa, você se transformar dentro de você. Você se transformando dentro de você, a consequência é a mudança da tua vida, no mundo externo. Já é essa pergunta que eu ia te fazer. Quais as sensações, tipo assim, o que a pessoa observa quando dentro do processo, né, passando pelo processo, o que ela observa de melhora? Porque eu vejo assim, é diferente, quando a pessoa vem treinar, ela ganha hipertrofia. Então ela tem um resultado físico, né, mensurável. E muitas vezes, quando a gente lida com a parte da mente, das emoções, é mais difícil de mensurar, porque não tem número, né? Você não consegue dizer numericamente aquilo, o que melhorou, o que não melhorou. Mas que tipo de percepções que uma pessoa pode sentir a partir do momento que ela está vivendo esse processo de autoconhecimento? Então, a frase que eu mais escuto que as pessoas me falam quando a gente está nesse processo, elas falam o seguinte: eu nunca senti isso antes. Eu nunca senti isso que eu senti aqui agora antes. É a primeira vez que eu estou sentindo, né? E esse sinal, essa frase é um sinal para mim que ela teve uma experiência dentro dela que ela nunca tinha tido antes, entende? Então, a pessoa, na verdade, cada um denomina de um jeito, porque é uma experiência que eu pessoal, também, né, não consigo, eu não tenho esse alcance, é só a pessoa que tem esse alcance, entende? Só que o que acontece, Júlia? Muita gente hoje em dia está confundindo experiência interior, que é essa de você entrar em contato com um preenchimento interno, às vezes uma sensação de unificação, quando você entra em contato com uma parte tua que você nunca tinha tocado antes, digamos assim. As pessoas confundem isso com, por exemplo, hoje as pessoas estão muito voltadas para a parte sensorial do corpo, de prazeres do corpo, entende? E é uma coisa completamente diferente. Então as pessoas estão confundindo muito, elas estão tendo sensações físicas, elas estão tendo experiências com os órgãos sensoriais, né, experiências inclusive sexuais, né, de prazeres, de satisfação, de desejo, de coisas no corpo, e achando que são experiências profundas, espirituais, e são campos totalmente diferentes. A gente tem visto bastante disso mesmo na internet, né? Sim, sim. E isso às vezes causa desgaste, inclusive, no corpo, desgaste de energia vital, né? E não é essa a intenção que eu tenho com o trabalho que eu faço. E não é para essa direção que vai. É para esse outro lado de você ter experiência interior de uma maneira que você se conecte com partes suas de uma maneira mais profunda, e assim você comece a se sentir mais inteiro. É uma unificação. O objetivo é você unificando partes suas que poderia passar inabitada a vida toda. Eu achei bem importante você falar, porque a gente tem muitos movimentos realmente hoje em dia acontecendo, e eu vejo, não sei se faz sentido, né? Veja o que você acha. Mas muitas pessoas que não têm uma formação, né, para lidar com esses aspectos, tanto conscientes quanto inconscientes, acessando lugares inconscientes das pessoas por técnicas, que existem várias técnicas. Por vulnerabilidades das pessoas. Colocando as pessoas de uma forma extremamente vulnerável, acessando lugares vulneráveis, mas assim, fazendo trabalhos que você não sabe até que ponto a pessoa tem ferramentas para lidar com aquilo, né? Que você pode gerar daqui a pouco em vez de fazer um bem para a pessoa, você colocar a pessoa numa coisa horrível, né? Porque, e tem muitos processos por aí, né, fazendo isso, né, com as pessoas de maneira geral. Então eu vejo como chega a ser até perigoso, dependendo o que você se dispõe a fazer, né? Porque você precisa de uma pessoa
primeiro, precisa progredir de forma apropriada, né? E eu já fazer uma correlação aqui com a gente, porque mesmo o exercício, a gente progride, você tem que dar aquilo que a pessoa tolera lidar, né? Então, o quanto aquela estrutura, aquele corpo consegue lidar com esse estímulo do exercício. Porque se eu passo daquilo, a gente começa a acessar lugares da dor, né? Da lesão. E daí, fazendo já um paralelo, né? Eu acho que, me confirme depois, mas parece que tem tudo a ver com esse lugar da progressão de... Porque um profissional que está te acompanhando, ele começou a te conhecer depois de um processo, né? Ele sabe o quanto você dá conta de lidar com aquilo, né? E muitas vezes nesses lugares que as pessoas... Tem várias experiências que as pessoas se dispõem a fazer, né? Eles derrubam tudo em cima da pessoa, né? Deixa você vulnerável, chorando, escreveu uma carta para sua mãe antigamente, você começou a chorar, você foi para um lugar distante da cidade, ficou sem comer, sem beber, tá num lugar super vulnerável, e daí você vai e às vezes descarrega coisas que a pessoa não consegue processar, não tem tolerância para aquilo ainda, né? Exatamente, Júlia, isso aí que você está falando é muito importante, tá? Porque precisa ter cuidado. Tem pessoas, eu já vi pessoas terem surtos psicóticos por mexer em coisas que não estavam preparadas. E hoje está acontecendo realmente muito disso. Pela vaidade do profissional, inclusive, de querer mexer nas pessoas, de querer ter um poder em cima ou ter esse alcance em cima das pessoas, de curar, de fazer as pessoas superar os traumas. Mas, e o critério para saber se a pessoa está preparada a enfrentar, ou o tempo da pessoa de enfrentar isso, entende? Porque isso pode causar traumas tão sérios quanto que a pessoa às vezes veio tratar, ou até mais. Entende? Eu já tive casos de pacientes que falam, eu vou fazer tal sessão de tal coisa lá. Beleza, vamos ver o que vai dar e tudo mais. Que bom que você tá vindo aqui comigo pra gente conversar sobre isso depois. Isso, e daí dá um trabalhão depois, alinhar a pessoa de novo. Já perdi as contas de casos de pessoas que entraram em crise, entendeu? Porque tem que ter critério, e precisa de um preparo bem grande de conhecimento para você conseguir entender se a pessoa está preparada para mexer naquilo, ou o momento ou fortalecer a pessoa para ela mexer naquilo, entendeu? Não é o meu achar como profissional, eu sou um profissional, eu sou um terapeuta, um psicólogo, qualquer pessoa, enfim, qualquer profissional dessa área, é porque eu quero mexer nisso em você, entendeu? É vaidade. Eu tô dando risada, Dani, porque tem muito a ver com o nosso processo aqui, do jeito que a gente trabalha dentro, porque quem traz as respostas sempre é a pessoa, não sou eu que imponho, eu não vou impor um exercício para a pessoa, mas o que essa pessoa precisa a partir do que ela apresenta para mim, né? Então, é uma analogia muito legal, porque a gente não encaixa as pessoas no exercício, a gente cria exercício para as pessoas. E é isso, né? Você não encaixa a técnica na pessoa, na realidade você... força a pessoa. Não força a pessoa a entrar naquilo, né? E você, na realidade, é a pessoa que diz qual é o tempo dela certo ou não, e isso demanda realmente um certo tempo, né? Porque eu vejo fisicamente, né, as pessoas, elas demandam, às vezes, eu falo sempre assim, a gente tá começando a se conhecer aqui, vai um mês, ainda mais quando a pessoa vem com dor, né, porque a gente trabalha muito com pessoas com dor aqui, vai um mês para eu entender como é que esse corpo responde a esse estímulo, né, então eu vou dar sempre o menor estímulo possível para que essa pessoa vá para casa, para que ela não piore, e se tudo der certo, para que ela melhore. Mas assim, tudo... E aí ela vai ganhando fortalecimento, não é? E daí aos poucos a gente vai dentro desse menor estímulo possível para gerar essa adaptação, a gente vai, ela ficou confortável e deu 1 semana, 2 semanas, vamos tentar aumentar um pouquinho? Aumentou. Deu certo, ou não, deu errado, vamos regredir. Então, eu vejo que você falando, eu fui fazendo uma analogia com a forma que a gente trabalha, porque o exercício também deveria ser dessa forma, né? Mas quando a gente lida com esses aspectos mais... Eu acho que é até mais complexo ainda, porque aqui a pessoa vai relatar uma dor no joelho, mas aqui, às vezes, a confusão o que pode gerar na pessoa é tão grande, realmente, para entrar em surtos, assim, e que isso entra num lugar muito perigoso, assim, né? Muito, porque é um estado de sofrimento, assim, que é diferente da dor no joelho, né? É um sofrimento que quem já passou, assim, por crises de ansiedade, crises depressivas, crises psicóticas, quem já passou por um episódio desse sabe... o quanto isso é por inteiro, assim, né? Devastador, assim, né, Dani?
É mesmo. E não tem nada cortado, isso que é o pior, né? Porque não tem um corte que você enxerga e fala assim, nossa, você tá machucado. Não, você tá sentindo aquilo no teu estômago, você tá sentindo aquela ânsia de vômito, você tá sentindo aquele sufocamento, assim, né? E ninguém enxerga isso, né? O corpo responde a todos os nossos estados emocionais. Então tem isso. Então precisa ter critério. As pessoas precisam, gente, sejam criteriosos na hora de escolher um profissional para acompanhar vocês, seja no processo terapêutico, seja em qualquer coisa que vocês vão fazer na sua vida, seja numa atividade física. Tem que ter critério hoje em dia, porque hoje em dia todo mundo está querendo pegar o mínimo de conhecimento e já fazer daquilo, tá uma bagunça. Se posicionar de forma como autoridade, né? Exatamente. Hoje a pessoa tem 500 mil seguidores é porque ela é um bom profissional, e não necessariamente, né? Então, hoje nós estamos numa época que a pessoa que procura um serviço, ela precisa ter critério, vai precisar se informar mais para também saber escolher o profissional. Porque hoje em dia já não dá para escolher mais qualquer um. Porque veja, só olhar os jornais, em várias áreas a gente está vendo atrocidades e aberrações acontecendo. Tanto na parte da medicina, quanto na parte de saúde mental, né? A gente tem que ser bem criterioso mesmo, né, Dani? Ô, Dani, já aproveitando que a gente entrou na questão da busca, né? E que a pessoa, quais sinais que ela tem que observar que podem dizer para ela que é hora de ela buscar? Eu acredito que talvez em qualquer momento a gente pode buscar a ajuda de um psicólogo, mas é muito difícil a gente buscar uma ajuda quando a gente não sente essa demanda, né? Às vezes com algum tipo de conflito, de crise. Acho que é mais fácil a gente buscar ajuda na crise do que no momento onde está tudo bem. Talvez se tivesse tudo bem, a gente buscar seria um pouco mais simples, né? Não sei. Mas me diga, o que você acha para a pessoa buscar uma ajuda? Que sinais internos que podem indicar que talvez seja a hora dela buscar terapia? Uma pessoa ela sempre vai buscar terapia por causa de uma inquietação. Sempre tem uma inquietação. Se ela está na zona de conforto ou numa fase muito boa da vida dela, ela não vai buscar. É porque alguma coisa inquietou ela em algum sentido. Mas, de uma maneira geral, o que acontece? Quando uma pessoa está em sofrimento de alguma maneira, né, algum estado de sofrimento, alguma situação de sofrimento que a pessoa esteja passando, dificuldade, né, que aí gera sofrimento, perda de sentido da vida, perda de propósito, algum problema familiar, ou essa uma pessoa que se sente mais triste ao longo do dia, tipo, muita tristeza. Isso, medos, inseguranças, ansiedades, tudo isso pode ser um motivo, e é motivo, porque as pessoas chegam com esses motivos para buscar, né, um acompanhamento. Mas eu vejo assim que até para a pessoa se perceber que ela está num lugar desse pode ser difícil, né? Talvez às vezes precise da ajuda do outro, né? Eu vejo que às vezes como um companheiro, uma companheira, um amigo, observar essa pessoa em sofrimento pode ajudar também, porque às vezes você está tão no batidão lá né? E eu falo sempre que hoje em dia a nossa vida, a nossa rotina, ela é muito pra fora, né? Então a gente fica sempre assim, acorda, trabalha, volta, eu não tenho filhos, mas quem tem filhos ainda, meu Deus, é uma vida louca, né? Porque daí tem que levar a criança pra escola, volta, não sei o que. Então assim, você tá sempre pra fora, então é bem mais difícil você perceber que você tá triste, por exemplo, né? Ou que a gente falou outro dia, tem um episódio com a doutora Carolina, que é médica do sono, muitas vezes esses episódios começam a refletir numa dificuldade pra dormir, né? A pessoa que, então, às vezes começa com falta de sono, daí vai no médico do sono e a médica do sono fala, olha, talvez você precisa ir para um psicólogo, um psiquiatra e tudo mais, né? Mas como é difícil, né, Dani? Porque a vida realmente leva a gente sempre para fora e dificulta esse nosso acesso a esse ambiente interno, né? As pessoas estão com cada vez mais dificuldade de ter um tempo para si, de olhar para dentro, de ver o que tá... Peraí, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui, como que tá aqui dentro. Né? O estilo de vida que as pessoas estão levando está deixando tudo mais exteriorizado, e por isso que hoje em dia está tendo essa epidemia de suicídio, tem muita gente com depressão, e a maior questão que hoje em dia aparece na clínica é a perda de sentido de vida.
E muito tem a ver com isso, com o estilo de vida que as pessoas estão levando. E isso entra, inclusive, a tua área também, né? Total. Viu, Dani, você acha que tem alguma prática simples, assim, que acho que isso seria legal, assim, que a pessoa pode exercer ao longo do seu dia para começar a acessar esse lugar, assim, se conectar mais com o que elas sentem? Não sei se às vezes uma respiração, tem alguma coisa que, digamos que a pessoa está assistindo a gente, ela fala assim, nossa, eu nem sei, nem sei, nunca parei para pensar nisso. Existe alguma coisa que ela pode fazer para começar a acessar isso, começar a se perceber e ver se de repente ela precisa de uma ajuda ou não? Uhum, tem. Na verdade, o que eu sempre passo para os pacientes quando eles me pedem esse tipo de coisa, também tem alguma coisa que eu posso fazer em casa, eu passo sempre a respiração consciente, né? No mínimo da pessoa parar um pouco e respirar pela barriga, para ela se sentir, para ela voltar para o corpo dela, para o presente. Processo de escrita. Nossa, como isso ajuda, Dani, a escrita? Escrita pessoal, da pessoa anotar durante o dia dela o que ela sente, o que ela vai sentindo, ou o que vai vindo, algumas questões, né? Você já fez? Ajuda, não ajuda? Eu tenho feito, às vezes assim, eu tenho uma amiga minha que ela sempre, a Flávia, ela sempre fala, escreve, parece que clareia as ideias, né? Quando você começa a escrever, inclusive parece que vai tirando esse sentimento que você tá, às vezes, eu geralmente escrevo, às vezes, quando eu tô um pouco mais, às vezes angustiada com alguma coisa, e é impressionante o efeito que isso tem, né? A escrita é muito interessante. Claro, porque faz esse balanço, entende? Esse balanço que nós estamos fazendo aqui, de ter essa troca, a pessoa também faz com a escrita. E é um processo dela tirar do mental, que às vezes está confuso e bagunçado, e colocar em algum lugar que vai ajudar ela a assimilar. Mesma coisa, fala assim, eu preciso desabafar com alguém. O que é isso? Se não a mesma coisa. A organização, né? No final das contas você conta pro outro, mas está organizando para você, né? É tirar daqui e pôr em algum lugar. Então você pode tirar e pôr na escrita, na tua escrita pessoal. Você pode tirar e levar para terapia. Você às vezes tira e vai lá desabafar com um amigo, com um familiar, entende? E isso traz a assimilação. Mas nada melhor do que a tua escrita pessoal, você fazer, porque aí você fica livre, porque é só teu. É muito legal. Anotar os sonhos também ajuda muito a entrar em conexão com conteúdos profundos, só que aí tem a questão da linguagem, né? Que os sonhos, às vezes, as pessoas falam, porque esse sonho é muito confuso, ou nada a ver, ou sonho é uma coisa que não é legal. Talvez tem que ter ajuda de um profissional, talvez, para ajudar a decifrar um pouco mais daí isso. A gente entra no campo da outra da inconsciência. Língua. Dos Estados Unidos. Exato. Mas entendeu? Você sabe, Dani, que essa questão, você falou da presença, né? Eu acho que esse processo também, a terapia ajuda, assim, a gente a se tornar um pouco mais consciente das nossas emoções, assim, né? Então, a gente falou lá atrás sobre de que forma a gente percebe esse progresso emocional, né? E eu vejo, relato meu pessoal, assim, que antes eu nem sabia que eu sentia. Hoje, não só eu sei que eu sinto, mas eu me percebo sentindo no momento. Então, por exemplo, assim, às vezes uma situação me deu eu sinto no corpo, né, fala, né, mas eu sinto na hora o estômago, daí eu falei assim, nossa, o que será que aconteceu dessa mensagem que eu recebi que desencadeou isso em mim? E daí eu entro nos processos reflexivos pessoais meus, que é muito legal, porque eu sempre falo assim, não é sobre o outro, mas é sobre, porque o outro vem do universo dele e joga uma coisa pra você, que pra ele fez sentido. Mas por que aquela mensagem, ou por que aquele jeito que ele falou, aquele tom de voz, ou aquela situação específica, por que aquilo me deixou tão constrangida, me deixou tão angustiada, me deixou tão aflita, me deixou com medo? E daí é engraçado porque eu começo a entrar nesses lugares, assim, hoje em dia com mais facilidade de perceber e de começar a fazer um trabalho. Fala assim, o que de mim, né, o que aquilo toca de mim? Porque realmente não é sobre a pessoa mas sobre por que eu reajo àquilo dessa forma, né? Então, e é muito legal, e uma coisa que eu acho importante também, a gente acha que, e você pode complementar, deve, né, mas assim, que a gente acha, muitas vezes o processo terapêutico não é fácil, né, porque a gente acha muitas vezes que vai lá pra ficar feliz pra sempre, né, mas eu acho, ou que tipo, vai ser uma coisa que vai me tirar meu sofrimento, e talvez no começo, às vezes até gere, porque vai te fazer pensar, vai te trazer situações onde você talvez gere um pouco mais de desconforto às vezes, né, Dani? Não sei se é assim de maneira geral, mas pra mim foi. E daí, pra depois você talvez ter
presença de você mesmo, né? Essa consciência dos processos, e daí sim você vai ter um pouco, você sofrer menos, porque você vai estar mais presente do que está acontecendo e vai conseguir manejar melhor, né? Claro, porque o processo terapêutico ele traz fortalecimento interno. Só que não tem como se fortalecer internamente ficar sentado no sofá no confortável. Você fica lá sentado e quer que o processo aconteça por conta própria. Não, você tem que se implicar com o processo. Então essa implicação, né, de você implicar-se com o seu processo, traz o caminho, digamos assim, traz o caminho. E aí você consegue, só que não é um mar de rosas mesmo, daí você consegue se apropriar de si mesmo. Só que não é um mar de rosas, ele é um processo terapêutico, que você precisa passar pelo necessário para que isso aconteça. Precisa fazer o que precisa, o que é identificado que precisa ser feito, fazer os ajustes, dar os passos necessários, e nem sempre isso não é bonito. Não, né? Você vai falar, tem coisas horríveis, sofridas e, enfim, dramáticas no meio do caminho, mas o valor que isso tem é impagável, entendeu? Porque é o valor da tua liberdade, porque é o valor de você se apropriar de você mesmo, do que é seu, de você se entender, de você entrar em contato. Primeiro você entra em contato com as emoções. Então se você não consegue nem entrar em contato com as emoções, você está num estágio. Quando você começa a entrar em contato, a aprender a dar nome ao que você sente, já é outra fase. Aí quando você já consegue puxar pra você, fala, não, mas espera aí, você fica com raiva e você já não joga, não coloca a culpa já na pessoa que te fez ficar com raiva, você já fala, mas espera aí, o que está acontecendo aqui? O que mexeu em mim? Aonde é que ele tocou em mim? E você começa a fazer o teu processo antes de ir lá querer descontar ou vingar ou xingar o outro disso e daquilo, o negócio fica muito diferente. Entende? Até você ir para um processo mais profundo ainda, para você ir se fortalecendo e ir se apropriando de cada parte sua que fica inabitada ou que estava inabitada até então. Porque as pessoas acham que o que elas sabem, o que elas veem é o suficiente ou é isso, é o máximo que se tem. A capacidade do ser humano, o potencial que ele tem é infinito. Então, você se apropriar de partes suas, então falar, não, é só isso, já deu. Não deu, tem muita coisa ali esperando por você. Até porque, né, Dani, a gente conversou também sobre isso, desde que a gente nasce numa família que coloca expectativas sobre a gente, que a sociedade coloca expectativas, e é como se ao longo do tempo, principalmente a parte de formação nossa mesmo, né, como ser humano, assim, a gente fosse se encaixando no que os outros querem que a gente seja, né, então é como se a gente fosse se colocando em caixas, assim, né, e daí você realmente acaba não explorando todos esses potenciais, assim, porque na realidade você nem sabe que eles existem, porque eles foram desenvolvidos, os potenciais que você desenvolveu foram a partir do meio que você estava, das pessoas. A gente não tem essa maturidade quando é novo, e a gente é exposto, por exemplo, assim, eu descubro que eu sei cantar lá com 40 anos de idade, porque minha família não era da música, né, nunca tive esse estímulo, nunca fiz uma aula de canto, e de repente, olha que legal, quando 40 anos alguém fala assim, nossa, mas como você é afinado? Eu falo, afinado, nunca cantei. Então, porque eu acho que muito do processo de formação, de individuação da gente, né, vem muito de início do que os outros, né, do espelho que a gente faz a partir do outro, né, e das expectativas que outros criam na gente. Então eu vejo que esse processo mesmo da terapia, ele traz esse lugar de tipo assim, de começar a tentar sair da caixa que colocaram a gente a vida inteira, né? Eu tenho a minha psicóloga, ela falava, se você visse você como eu vejo você, e no começo eu lembro que eu me apequenava para diversas coisas, né? E claro que eu ainda tenho muitas coisas a ser trabalhada, muito assim, mas eu vejo o quanto em algumas áreas da vida que eu tinha insegurança, o quanto agora eu sou segura. E quando a gente não se conhece, se alguém fala... Eu sempre tenho um exemplo, Dani, que eu gosto bastante de dizer, assim, né? Porque dos meus aspectos físicos, assim, é um lugar que eu na minha formação, nunca tive problema, então é um lugar que eu me sinto super segura. Então se alguém chegar e falar assim, porque você tem ruga, eu vou falar assim, eu tenho, eu me gosto, eu me acho bonita, assim, eu me sinto segura nesse lugar. Mas emocionalmente eu sempre tive muitas inseguranças. Então se alguém chegar e falar assim,
nossa, Júlia, você é muito burra. E falava assim, nossa, o que eu fiz de errado? Será que eu sou burra mesmo? Tipo assim, por quê? Porque como eu não me conhecia e não sabia sobre mim, e não tinha essa segurança, qualquer coisa que o outro falasse sobre mim me gerava um desconforto, né? Me falava assim, ai meu Deus, por quê? Porque eu me moldava a partir do que os outros pensavam sobre mim. E a partir do momento que eu passei por esse processo de terapia, e claro que nem eu falo, sempre tem coisa ainda pra trabalhar, mas assim, já tô muito melhor. A pessoa, ela vem e fala uma coisa e fala, não, peraí, deixa eu escutar isso que ela disse faz sentido? Não faz sentido. Né? Você passa por esse processo de julgamento e isso traz mais paz, né? Porque assim, você sabe quem você é. Tipo assim, não, realmente, assim, eu tenho essa dificuldade. Não é uma coisa, eu sou boa nisso, mas eu não sou tão boa nisso. E tudo bem, porque realmente eu não sou boa em tudo. E a hora que você tem essa clareza, se alguém vem, ninguém mais te ofende, né? Porque no final das contas, você sabe o que é verdade pra você, né? Você se conhece. É muito legal. Eu falo, gente, é lindo demais, assim. Então, todas as inseguranças, os medos que a gente tem, é falta de autoconhecimento. Resumindo, é isso, entende? Então, quanto mais a gente se conhece, a gente também vai acessando, vai descobrindo uma sabedoria interna muito grande, vai entendendo mais sobre o nosso valor, e a gente não fica onde a gente vai chegar? A gente não fica tão vulnerável, entendeu? A questão da vulnerabilidade, a gente consegue manejar com ela. Quanto mais a gente tá nesse processo e se conhece mais, entende? Então é falta de autoconhecimento, muitos sofrimentos que as pessoas vivem e dramas existenciais que as pessoas enfrentam na vida. Nossa, Dani, viu que legal, a gente deu a volta, voltou para a vulnerabilidade, eu acho que a gente vai caminhando já pro nosso final, né, e eu acho que aqui, essa pergunta de final, eu acho bem legal, porque fala assim, né, para quem sente esse chamado, né, esse chamado esse chamado interno, assim, mas ainda hesita, que mensagem que você poderia deixar, assim, para essas pessoas como inspiração, ou de forma a dar um norte para elas, né, buscarem ajuda? Olha, eu diria o seguinte, vão atrás, busquem, não negligenciem um chamado interno ou uma dúvida, uma vontade de se conhecer mais ou de ir atrás, de se descobrir de alguma forma. Não negligencie, porque às vezes isso é a coisa mais importante que você vai fazer na tua vida. Se sentir mais inteiro não tem preço, né, Dani? Não tem preço. E no meio do caminho pode ser que se decepcione com profissionais, pode ser que não dê certo aqui, que fala, não deu muito certo, então acho que não é pra mim, ou vou desistir. Não desista, continue, porque na hora certa vai aparecer a pessoa certa pra você, que vai te ajudar e você vai dar os seus passos e a tua vida vai melhorar. A questão é não desistir, persistência, porque você desistir, você está desistindo de você mesmo, tá desistindo de si mesmo. Entende? Então a questão é não desista de si mesmo. A única coisa que você tem que fazer na vida é não desistir de si mesmo. E fazer legal. O que precisa ser feito e procurar as alternativas que tem e não desistir. E principalmente nesse lugar do sofrimento, que às vezes a pessoa está tão depressivo, tão ruim, que às vezes tem dificuldade de ter esse movimento de buscar, né? Mas saber que existe como sair desses lugares, né? Existem profissionais, psiquiatras, psicólogos que vão ajudar e que você pode sim ter uma vida muito mais inteira, muito mais presente, muito mais longeva, com saúde, né? Porque eu acho que esse ambiente, essa temática da saúde mental, ela é primordial para a gente poder exercer uma saúde física, né? Que a gente fala aqui na Treinadora da Saúde Física, mas assim, uma pessoa que não tá com uma cabeça não boa, né? Mas uma cabeça sadia, ela com certeza vai ter muita dificuldade em todos os aspectos da vida, né? Nos físicos, nos aspectos do trabalho, família. Então, gente, vou falar, eu fiz terapia já com três profissionais e eu acho que todo mundo tinha que, pelo menos uma vez na vida, passar por um processo terapêutico com acompanhamento de psicólogo, porque é transformador. Então, se puder deixar o meu recadinho para vocês também é esse. Queria, Dani, te agradecer de coração, assim, por ter vindo participar. Nossa, tudo que você falou aqui foi muito rico e espero que isso tenha movido de alguma forma com você aí de casa. Dani, onde que o pessoal pode encontrar vocês? Vai estar aqui embaixo, né, os contatos da Dani, mas se quiser, onde que o pessoal acha seu Instagram, qual que é, né, contato?
Bom, o meu Instagram é @DRA Daniela Fiorese, doutora Daniela Fiorese. Eu trabalho hoje aqui em Cascavel no Instituto Ananda, que é um Instituto de Saúde e Bem-Estar. Nós temos, além da psicologia, nós temos naturopatia, terapia ortomolecular, medicina ayurvédica com o Dr. Vicente lá. Eu atendo presencial neste local pelo número 45991283837, que é o WhatsApp do Instituto. E aí também pode me encontrar nas redes, e que eu atendo online, tendo muitas pessoas de fora. Então tem essas duas formas, ou presencial no Instituto Ananda ou online, que também dá para fazer um trabalho tão bom quanto, para quem ainda tem dúvida, ou às vezes fica meio resistente de procurar o acompanhamento online. Show de bola. Queria agradecer também hoje ao Estúdio Veronese, que está aqui fazendo a captação de imagem e áudio, né, do nosso podcast. Eles fazem toda a edição, vocês viram que tá um negócio profissional aí, né? Então, tudo tá por conta aí do Estúdio Veronese. E é isso, gente. Queria agradecer muito vocês terem acompanhado até aqui. Espero que, de alguma forma, todo esse conhecimento que a gente está compartilhando sirva para vocês terem uma vida com muito mais saúde, muito mais longevidade. E é isso aí. Um beijo bem grande meu para vocês aí. Até mais, pessoal. Um beijo.